Antes de falar sobre este bloco, eu vou só recapitular um pouco sobre a lei marcial, coisa rápida. Então, nós vimos que a lei marcial ela prevê o encarceramento preventivo. Então, há uma expectativa de se cometer um crime. A prisão é sem ordem judicial e por tempo ilimitado. Todos aqueles que forem contra o Estado serão presos. Então, isso aí é o que prevê a lei marcial. Aqui nesse bloco, nós vamos falar sobre o manual da FEMA. Então, você pode entrar no site da FEMA, que tem embaixo, aí tem o link, e lá no início, na introdução, tem essa parte falando do que é o manual e para que ele serve. Então eu vou ler rapidinho para vocês aqui, só para que vocês possam ter uma noção. Aqui eu coloquei no tradutor, então pode ser que tenha alguma coisa aqui que ficou meio estranha, mas dá para vocês entenderem. Este quadro nacional de resposta é um guia de como a nação realiza resposta de todos os riscos. Ele é construído em cima de estruturas de coordenação escaláveis, flexíveis e adaptáveis para alinhar papéis e as responsabilidades chaves de todo o país, ligando todos os níveis de governo, organizações não governamentais e do setor privado. Ele se destina a captar a autoridades específicas as melhores práticas para o gerenciamento de incidentes que vão desde graves estruturas naturais, mas puramente locais, a ataques terroristas em larga escala ou catastróficos. Então, isso é o que prevê o manual da FEMA. Se você entrar no site, no site da FEMA, você vai obter essas informações aí. Então, tudo que é relacionado à FEMA é relacionado aos desastres naturais, desastres ambientais. Só que na prática, nós vamos ver que realmente não é bem assim. Existem outros objetivos que estão aí escondidos, estão obscuros. Eu coloquei no próximo bloco um canal que fala sobre os reais objetivos da FEMA. Então, a FEMA foi criada em cima de alguns objetivos que vocês já viram, mas só que com o decorrer do tempo, esses objetivos foram desvirtuados, ou então não foram mencionados inicialmente, mas agora estão sendo revelados quais são os reais objetivos da FEMA. Pois é, pessoal. Infelizmente, este canal não tem trazido boas notícias para os que me acompanham. Mas é melhor você tomar conhecimento de uma má notícia do que ser mais um alienado pela mídia comprada. Tenho certeza de que não é desconhecido por ninguém desse canal a existência dos campos de concentração da FEMA nos Estados Unidos. Centenas de milhares de sites do mundo inteiro já noticiaram a existência destes tais campos, sendo que as descrições dos mesmos geralmente são mais ou menos coincidentes. E sequer o governo dos Estados Unidos esconde a existência dos campos da FEMA. A grande divergência que existe a respeito destes campos da FEMA é que algumas pessoas afirmam que eles foram feitos para reter pessoas infectadas por algum tipo de vírus global que fuja do controle e que elas tenham que ser retidas ali, para evitar um alastramento da infecção. Me parece que essa também seria a desculpa oficial do governo. Já outras pessoas não duvidam nem um pouco de que esses campos servem para o confinamento de dissidentes políticos da ditadura globalista que eles pretendem impor e que os Estados Unidos são hoje ainda o principal obstáculo porque concentra lá uma grande quantidade de possíveis opositores, concentrando especialmente os conservadores, cristãos ou não, os libertários, cristãos ou não, e nacionalistas, enfim, outros pequenos grupos. Então, para a implantação de uma possível ditadura global, seria necessário, primeiro, derrubar o principal opositor, que é o povo norte-americano, que ainda funda a ideologia deles na democracia e na república. Muito bem, dito isto, vamos para algo que até ontem ainda não havia sido dito, ao menos não com alguma prova mais substancial. É que vazou um documento do exército norte-americano que desmonta a tese de que os campos são para detenção de infectados de uma epidemia, de algum vírus global. O documento, cujo link segue na descrição desse vídeo, do qual eu vou postando algumas imagens aqui nesse vídeo também que eu estou fazendo, demonstra claramente ser um manual de instruções para lidar com presos políticos, não presos infectados por algum vírus, enfim. O documento, em sendo verdadeiro,
tem desde plantas de alojamentos prisionais, passando por métodos de recepção das pessoas a serem encarceradas, né, a higienização delas, medicação e o encarceramento, culminando nas instruções de como desprogramar, veja bem, como desprogramar politicamente o ativista dissidente. É isso mesmo, o documento deixa claríssimo que os internos do campo devem ser doutrinados para que deixe de ser uma ameaça política ao governo que esteja naquele momento coordenando a nação. Com certeza através da aplicação da lei marcial, né, eu presumo. A lei, a mesma que foi aprovada no final do ano de 2011, que eu também já fiz um vídeo a respeito. O documento também demonstra que as medidas serão aplicadas a dissidentes políticos tanto dentro dos Estados Unidos como fora. E nós bem sabemos que existem bases norte-americanas no Paraguai, no Brasil, na Colômbia, em outros países da América do Sul, né? E também na Europa, no mundo inteiro, né? Tem bases norte-americanas, né? Do exército norte-americano. E, enfim, para terminar, eu chamo a atenção para o fato de que esse vídeo não é um vídeo para reforçar o sentimento anti-americano que infesta os países mundo afora hoje em dia. Não é isso. Bem pelo contrário. Os que pretendem derrubar a democracia e a república norte-americana são tão inimigos dos Estados Unidos quanto as pessoas que implantaram esse sentimento anti-americano aqui no Brasil e no resto do mundo. Isso é uma coisa implantada, doutrinada com o tempo nas escolas, na mídia, enfim. Os dissidentes políticos a serem reeducados, em tese, são pessoas que lutarão contra uma ditadura global, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Segundo plano, o processo de reeducação é de responsabilidade de um chamado diretor de operações psicológicas, cuja função seria projetar maneiras de pacificar e aclimatar os detidos, para aceitar tanto as novas autoridades dos Estados Unidos, quanto os regulamentos internos do presídio e do próprio país, né, que essas pessoas vierem impor durante esse regime político de exceção. Então, o manual lista, por exemplo, os seguintes papéis que são designados para a equipe de operação carcerária psicológica. 1. Identificar descontentes, agitadores e líderes políticos dentro das instalações, que podem tentar organizar a resistência ou criar perturbações. 2. Desenvolver e executar programas de doutrinação para reduzir ou remover atitudes de rebeldia. 3. Identificar ativistas políticos. 4. Fornecer assessoramento na formulação de anúncios e instruções administrativas quando necessário. Ou seja, mais propaganda de lavagem cerebral. Continuando, ajudar o carcereiro a manter o controle da população prisional durante emergências, provavelmente rebeliões. E mais um exemplo, planejar e executar um programa psicológico que produza a compreensão e apreciação das políticas e ações do novo governo ditatorial dos Estados Unidos. Logicamente que a palavra ditatorial fui eu que acrescentei. E vocês que não gostam dos Estados Unidos como está, imagine quando esse último bastião da democracia no mundo cair de vez nas mãos dos traidores globalistas. Então vocês viram aí no vídeo do bloco anterior que os militares e funcionários que vão trabalhar nos campos da FEMA estão sendo orientados sobre como doutrinar os internos que são uma ameaça ao Estado. Então, o que ele passou ali foi um manual de operações psicológicas. Só que qualquer exército tem um manual desse, a nível de guerra, né? Então, o Brasil, por exemplo, tem um batalhão de operações psicológicas para atuar em caso de guerra. Vimos que os internos nesses campos da FEMA devem ser doutrinados e provavelmente haverá aplicação da lei marcial para aqueles que não se reeducarem. E os dissidentes são pessoas que não aceitarão os preceitos da nova ordem mundial. Então esses campos, vamos dizer, eles são um projeto piloto. Depois eles vão, quando a nova ordem mundial for implantada no mundo todo, isso aí vai ser passado para todos os países do mundo. E vimos que os campos da FEMA, na verdade, são campos de prisioneiros de guerra, campos de operações psicológicas, campos de reeducação de dissidentes políticos, campos de reeducação de conspiradores e campos de reeducação de extremistas. E aqui vão entrar os cristãos. Os cristãos vão ser extremistas. Por quê?
aqueles que não vão abandonar a sua fé verdadeira, que não vão seguir doutrinas falsas, vão ser considerados extremistas. No próximo bloco, vocês verão um comercial da FEMA, aquilo que está sendo veiculado nas TVs norte-americanas sobre a FEMA. Isso aí já para ir acostumando as pessoas sobre a FEMA. Então, no próximo bloco, nós veremos este comercial. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. A nova ordem mundial vai utilizar os campos de concentração da FEMA para reeducar aqueles que forem contra os preceitos estabelecidos. Veja no próximo bloco as palavras do ex-presidente George Bush. Na teoria tudo é muito bonito, mas na prática as coisas vão mudar. Ourselves and for future generations, a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founding. Nós temos à nossa frente a oportunidade de criar para gerações futuras uma nova ordem mundial. Um mundo onde a regra, a lei, não a lei da selva, irá governar perante todas as nações. Quando teremos sucesso, e nós teremos sucesso, nós teremos uma chance real com essa nova ordem mundial. Uma ordem onde as nações que têm crédito podem usar as regras para a paz e preencher assim as promessas e visões dos fundadores da América. Aquisição de guilhotinas. Nos próximos blocos, iremos mostrar 2 vídeos sobre a aquisição de guilhotinas. Aquisição de 30 mil guilhotinas para serem utilizadas nos campos da FEMA. Afirma-se nos Estados Unidos que existem 109 mil contêineres armazenados em diversos lugares e que estão repletos de guilhotinas e algemas. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Apocalipse 24. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus.
E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Is this true or false? Why did the US government recently purchase 30,000 guillotines? The use of guillotines for governmental purposes was lobbied for and passed in the US Congress. The information we received is that 15,000 are currently stored in Georgia and 15,000 in Montana. The beheadings by Muslims today meant to desensitize us against US government beheadings in the future. According to the article, it says the following. HB 1274 authorizes the state of Georgia to execute citizens by guillotine. Georgia House of Representatives 1995-1996 sessions. HB 1274 death penalty, guillotine provisions code sections the 17th of October 2038 / the 17th of October 2044. A bill to be entitled an Act 1-1 to amend Article 2 of Chapter 10 of Title 17 of the Official 1-2 Code of Georgia annotated relating to the death penalty 1-3 generally, so as to provide a statement of legislative 1-4 policy, provide for death by guillotine, to provide for 1-5 applicability, to repeal conflicting laws, and for other 1-6 purposes. Section 1. 1-8 The General Assembly finds that while prisoners condemned to 1-9 death may wish to donate one or more of their organs for 1-10 transplant, any such desire is thwarted by the fact that 1-11 electrocution makes all such organs unsuitable for 1-12 transplant. The intent of the General Assembly in enacting 1-13 this legislation is to provide for a method of execution 1-14 which is compatible with the donation of organs by a 1-15 condemned prisoner. Is this true or false? And do this. Understand the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The United States military claims stores of guillotines located in Fort Lewis military facility.
saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. And do this, understand the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. This is all intensifying around the Second Amendment. Should we be able to own guns or not? Let's take guns away from the people. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Ye are children of the light. We know the president can refuse to defend the constitutionality of a statute, even one that he signs into law. Mr. Speaker, that is a lot of power. That is a lot of power. If a president can change some laws, can he change all laws? Wow, very volatile, heated on the Hill yesterday. Republicans getting tired of watching President Obama sidestep the laws that they have worked to pass and put into legislation. Just this week, Michelle Bachmann actually predicted that I would bring about the biblical end of days. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience of the faith of the saints. Now we're seeing a complete totalitarian takeover of the United States of America. We've been talking about this for years now. This is the police state. This is the police state. These are very big, very hardcore issues. You must leave. If you do not disperse, you may be arrested and or subject to other police action. And he said upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and the end of the world? Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Equação da nova ordem mundial. Terrorismo e extremismo, ligados à crença religiosa. Terrorista e extremista, aquele que conspira contra o Estado. Campos da Fema e lei marcial, para os conspiradores. Se você tem uma crença que não faz o que o Estado determina, você é um terrorista ou extremista. Se o Estado diz que homofobia é crime, se você é um cristão verdadeiro, você não aceita a homofobia. Logo, você é contra o Estado. Logo, você é um terrorista ou extremista. Conclusão. Muito em breve, a grande tribulação irá começar. Tudo já está sendo preparado. Vivemos um período de grande engano. Busque a Deus de todo o seu coração. Procure conhecer a palavra de Deus. Lá se encontram todas as orientações para que você possa passar esse momento tão difícil. Olá, irmãos. Ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha,
Bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.